Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos. Estamos iniciando aqui nos estúdios da Rádio Fiscar a mais uma edição do programa Rádio Fiscar Entrevistas. Eu sou Ronaldo Martins Gomes e estou aqui nos estúdios nesta bela manhã de 23 de maio, um friozinho bacana, bem, meio aproximado com o que funciona lá no meu estado, e eu estou recebendo aqui o estudante do Instituto do ICMC, da USP, não é? O Valdemar Pedro Devessi, que é doutorando em matemática computacional na USP e está participando conosco aqui, com o apoio da Rádio Fiscar, no desenvolvimento da 14ª Semana Acadêmica e Cultural Africana de São Carlos. Valdemar, muito bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, é nós que te agradecemos pelo bate-papo. Eu já estou conversando há um tempo aqui com o Valdemar e tivemos uma conversa interessante. A primeira pergunta que eu vou te fazer é que eu faço para os outros, não é? Tu já conhecia o Brasil pela mídia, por filme, enfim, pela cultura conforme mostrada no teu país. Mas quando tu chegou aqui, a questão do clima, da alimentação e a receptividade das pessoas, como é que foi a tua experiência? Primeiramente assim, a primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 2010, na África do Sul. Eu fui a Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. No intercâmbio, e lá fiquei 2, 3 meses. E, bom, naquela e Juiz de Fora é uma cidade assim bem fria no inverno, né? E assim, só para ter ideia, para os ouvintes terem ideia, para tu também, é o seguinte: no dia em que eu cheguei, já estavam preparando um churrasco em Minas, e queriam que dali a gente fosse ao cinema e passeasse, tipo, uma jornada longa de viagem. Claro. Né? Então já dá para intuir que a recepção foi muito boa, a gente foi muito bem acolhida logo naquela experiência, né? E a alimentação não é muito distante, né? Mas se notou que aqui tem uma base que é arroz e feijão, e lá não é assim. Lá não é assim. Feijão, mistura, né? E uma salada. E lá não é bem assim. Sim. Dependendo da região, há um costume diferente, né? O Moçambique é um país, uma região litorânea, e também tem interior, assim, bem extenso, né? Na região litorânea se consome muito produto do mar. Perfeito, a base é, né? Peixe, frutos Sim. do mar em geral. Mas para o interior, nem tanto, não é? E quanto a seria a base, né? Nem em todos os lugares se come arroz, né? Come-se uma espécie de massa de farinha de milho, né? Que a gente chama ou uxua, né? Dependendo da região. E assim, pratos típicos, né? A folha de abóbora com amendoim e coco, e bota ali também um pouco de camarão, caranguejo, né? A folha de feijão com esse acompanhamento também. E é diferente a alimentação, não é? Claro que também existe aquela interseção entre as duas culturas que vêm aí da Europa, de Portugal. Claro. Né? Que é o privilégio de experimentar, né? Então, em suma,
fui bem acolhido em 2010. Não foi diferente em 2014, quando vim já Quando chegou aqui em São Carlos. para São Carlos. Alimentação, em 2010 já tinha experimentado, então já não era uma coisa muito diferente para mim. A cultura em si, já tinha contato desde criança, né, pela mídia. Teus músicos preferidos aqui no Brasil, quem são? Bom, o primeiro músico brasileiro que eu escutei foi Djavan, quando eu tinha acho que 4 anos. Eu estava brincando com o Fred, né? E estava tocando Sina. Eu não me esqueço desse dia. Acho que era assim, 4 da tarde. A gente estava correndo lá no corredor. A gente tinha botado isso, né? E aquela música ficou assim, passando na cabeça. Então, Djavan é um artista que me marca por isso, porque foi logo na infância, mas também tem da MPB, né? Diria Jorge Versilo, claro, Marisa Monte e os Tribalistas, né? Curto o Sérgio Brito, que também fazia parte do grupo do Nando Reis, né? Bom, tem muitos, de vários estilos também, né? Perfeito. Curto também o rap brasileiro, né? Gosto um pouco do Projota, tem umas musiquinhas bacanas, né? Tem um pouco do Gabriel Pensador, né? Perfeito. E essa música de intervenção social e também uma música que fala um pouco da intervenção pessoal, né? Perfeito. Essas músicas aí, os temas mais abordados na MPB são os que eu tenho como identidade também. Perfeito. Valdemar, eu vou também te perguntar o seguinte, agora falando especificamente a participação nos eventos que estão ocorrendo aqui, sim, não é? Em função da 14ª semana. Hoje não, amanhã, no dia 24/5, às 15 horas, a palestra apresentando a África, um continente composto por 54 países. Essa palestra ocorrerá no auditório da BCO, não é? O seguinte, tu é um dos palestrantes, uma das pessoas que estará na mesa discutindo. Quais são os elementos, as situações, as questões que tu vê próximas entre a África e o Brasil, para além do universo da cultura, porque a gente tem uma relação muito grande nisso, certo? A influência da África nos músicos brasileiros, por exemplo, nós estamos, inclusive, ontem e hoje foi feito um programa musical, o Hora Extra, que vai ao ar das 18 às 19 horas, e os 2 títulos são Influenciados Áfricas, que nós pegamos músicos dos anos 80 para trás, tá, que tem forte influência africana, e no programa de hoje são os músicos da década de 90 para cá, que tem uma forte influência da música, uso de instrumentos, etc. Mas, para além disso, nós temos interesses comuns, como, por exemplo, na tua área de estudos, na computação, na questão econômica, na produção de grãos, etc. Quais são o que tu pretende, na tua fala, evidenciar nesta palestra? Bom, naturalmente, a educação. Perfeito. Que é a base para a formação assim, bem sólida, consciente, né? E, além disso, trazer um pouco da história, né? Porque, assim, a gente tem uma visão por vários fatores, né? De algumas sociedades, né? Então, compreender um pouco de como é que se formou, de que processos passaram, já é uma coisa interessante, né? E além disso, né, da educação,
de um pouco de história, falar um pouco de como é que está caminhando o país nessa vertente científica, né? Acho que é uma boa, né? Abordar isso, né? Eu, pelo menos, estou me direcionando nessa linha, né? E deixa eu te perguntar aqui uma última coisa. Agora eu retorno um pouco ao universo da cultura. Tá? Quais são os estilos musicais? Eu não conheço músicos do Moçambique, estou te perguntando, inclusive, porque depois da nossa entrevista eu vou procurá-los no YouTube, não é? Mas quais são os estilos principais lá? Os estilos que já têm uma relação mais com os estilos universalizados, como o rock, o hip hop, etc. Tá. Música ligeira moçambicana, em que se destaca bastante abordagens que são comuns na sociedade. Certo. Né? De música ligeira moçambicana, a referência a gente tem os Goruane, é meio difícil de escrever, né? A falecida Elsa Mangue, né? A Gabar Mabote, Eugênio Mucavelo, né? Se bem que também tem um pouco aí de Marrabenta, né? Tem também, eu me lembro de Antumbo, né? Tem umas musiquinhas boas. Não digo musiquinhas como se estivesse músicas agradáveis, né? E com temáticas sociais. Sim, muito forte mesmo, bem profundos. Tratam esses artistas que eu mencionei aí, cantam em línguas locais, né? Infelizmente eu não entendo muito, mas sempre que escuto uma música procuro perguntar a alguém que, quando se me explica, eu noto que é um tema bem interessante. Por exemplo, essa Elsa Mangue tinha uma música que tem uma música dela, né? Ela já é falecida, que falava que ela do sofrimento, que ela queria voltar para a casa dos pais, né? O esposo a maltratava, o esposo não a respeitava, ela queria voltar para a casa dos pais. E o que é isso? É sim, né? Sim. Então se retratam esses temas, né? Bem esquecidos da nossa sociedade, mas que são muito vivenciados. Sim. Não é? No Brasil não é diferente. Diferente. Entende? Tem isso, tem a questão de fazer esse apelo, né? Há uma mudança de consciência da nossa sociedade que oprime tanto crianças, mulheres, que são as partes mais frágeis, né? Me lembro agora de uma música da Joana Coana, estou me recordando agora, não escutava há muito tempo, né? Entrando aí, ela falava de um menino chamado João, né? Falando que João largou os livros para ir sentar no Spamanine. Essa Spamanine é uma região lá de Maputo, né? Que tem um mercado assim bem grande, né? Um mercado, na época ele foi lá para vender. E isso era uma coisa que se vivenciava também, né? No nosso meio, que os pais, muitos deles queriam que os filhos fossem trabalhar para sustentar a casa. Era escolar e não iam estudar porque os pais queriam que eles ajudassem nas contas de casa. Um drama bem brasileiro também. Sim, entendo. Então, música recente, tem uma banda recente chamada Banda Cacana, né, que trata de uma coisa como essa, né, de uma mulher que já estava cansada e queria voltar para a casa do pai. Por quê? Era polígamo. No início do namoro, ele era todo encantado, né? É aquela história lá da Globo que o bonitão lá tá todo por ela, né? Faz juras de amor, mas depois de estar grávida, ele se amiga com outra, né? E a abandona. E isso é uma coisa que se vivencia na nossa
alguns tornam mais audível a sua voz, outros se oprimem ou deixam se oprimir. Mas são coisas que a gente vivencia, né? Né? São muitas histórias dessas músicas, né? Locais. E também tem aqueles outros ritmos um pouco mais semelhantes aos ocidentais, né? Até porque a música ligeira moçambicana começou a pegar um pouco do rock aí, se sente umas guitarradas meio Scorpion, né? Legal, né? legal. E se pega isso, né? Enfim, os temas aí da nossa sociedade são lá abordados, né? Perfeito. Bom, Valdemar, eu te agradeço mais uma vez por vir aqui bater esse papo conosco, tá? Eu achei interessante, sendo ele da área da computação, portanto, alguém que tem a sua formação nas ciências exatas, trazer um diálogo cultural tão cativante, interessante, porque é uma forma de dar um pequeno aperitivo do que será discutido nessa palestra no dia 24/5, portanto amanhã às 15 horas, ali nos auditórios da BCO. Todas e todos estão convidados. Eu sou Martins Gomes, agradeço a audiência e a presença de todas e todos os que nos escutam. Não é? Um excelente dia e continue conosco. A Rádio Fiscar tem muito som e muita cultura, educação e conhecimento e ciência e esporte, um monte de coisa para te falar ao longo desse dia. Um grande abraço e até a próxima edição. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.